Nesse fim de semana, a Fórmula 1 chega a Monza, o templo da velocidade. Não, já não é a pista onde se atingem as velocidades mais altas. Não, isso hoje acontece no México por causa do rarefeito da grande altitude de lá. Mas Monza é a pista de velocidades médias mais altas. No ano passado, 2018, Kimi Raikkonen estabeleceu um novo recorde de pole position. O tempo dele foi 1 minuto, 19 segundos, 119 milésimos. Isso significa uma média de 263,5 km. Para se ter uma comparação, nesse ano, Valtteri Bottas fez a pole position em Silverstone com a média de 249,2 km. E a de Charles Leclerc, em Spa, foi de 245,9. São 3 retas muito longas e 11 curvas. Na verdade, essas 11 são 10, porque a curva grande, logo depois da primeira chicane, é feita de pé no fundo. 84% da volta é feita a pleno acelerador, 13% freando. Sim, lá tem freadas muito fortes. Nessas freadas, a força G vai de 5 a 5G e meia, 5 a 5 gravidades e meia. Isso significa o peso de um objeto, de um corpo, qualquer coisa, multiplicado por 5 ou 5,5. Um piloto que com macacão, capacete, todos os equipamentos pesa, vamos dizer, 80 quilos, nessas freadas o corpo dele vai atingir 400 quilos projetados para frente. Monza tem suas características próprias. Lá, mais do que em qualquer outra pista, o vácuo tem uma importância vital. E ele já começa a se sentir muito cedo, mesmo quando o carro da frente está a cerca de 8 segundos do que vem atrás, o de trás já começa a ser sugado. É importantíssimo usar o vácuo nas provas de classificação. Se acertar bem, se ganha 3 décimos de segundo. Para se ter uma noção, basta ver que o Mattia Binotto, o chefe da Ferrari, estimou que cada 10 cavalos de potência vai te dar 2 décimos de segundo. 3 décimos a mais equivale a ter o motor de repente ganhar 15 cavalos. No ano passado, usando o vácuo e usando o sistema DRS, que permite a abertura da asa traseira para diminuir a resistência do ar ao avanço do carro, Sérgio Pérez bateu em 362,5 km por hora. Sem esses auxílios, só no México se consegue velocidades iguais. Por isso, para essa corrida, a grande preocupação de todo mundo é motor. Acima mesmo da aerodinâmica, porque a aerodinâmica não deixa de ser simples, é um prosseguimento de Spa-Francorchamps. Asas tão pequenas quanto possível, com ângulo ainda menor do que se usava em Spa. Por isso, no campo dos motores, há tanta preocupação. Preocupação, por exemplo, da Mercedes. A Mercedes teve 2 motores, de seus novos motores, estourados em Spa-Francorchamps. O do Sérgio Pérez e o do Robert Kubica. Eles já sabem o que quebrou, só não sabem por que quebrou. No caso do Sérgio Pérez, foi um problema no MGU-K, no antigo KERS. Um eixo se partiu. No caso do Robert Kubica, um pistão furou. Por quê? Isso é o que a Mercedes trabalhou de segunda até hoje, com certeza, para verificar. No caso das Ferraris, novos motores para Leclerc e para Vettel. Os motores que foram usados em Spa pela equipe Haas e pelo Giovinazzi não são exatamente os motores novos. Eles tinham mapeamentos mais agressivos, mas ainda não eram exatamente os motores que a Ferrari vai dispor nesse fim de semana. E somente a equipe oficial vai dispor. Isso porque só existe mais um motor desses inteiramente novos disponível e quem quiser usá-lo vai ter que desembolsar 3 milhões de euros. A Ferrari, logicamente, está pondo preço para não vender. Ela quer ter um motor de reserva. E vindo da vitória de Spa, ela logicamente sonha e vai fazer tudo para obter mais uma vitória. Uma vitória na frente dos tifosi seria realmente espetacular, valeria o ano. Sabe-se que a Ferrari tem um ganho de potência nesse novo motor. Não se sabe exatamente quanto. Fala-se de 10 a 20 cavalos. Antes de Spa falava-se em 20. Depois que o motor do Giovinazzi explodiu em Spa, fala-se em 10. Talvez haja aí um certo movimento mais conservador, abaixar um pouco a potência para diminuir os riscos de problema. Mas o fato é que na prova de classificação eles vão usar tudo. Segundo os cálculos da Mercedes, a Ferrari tinha em Spa
uma vantagem de 40 cavalos. Se cada 10 cavalos significam um ganho de 2 décimos, espera-se que a Ferrari tenha uma vantagem de 8 décimos em relação à Mercedes na prova de classificação. E se você acrescentar a essa potência também a maior fluidez aerodinâmica da Ferrari, pode-se chegar até a 1 segundo de vantagem, quem sabe? Mas a Ferrari vai ter um obstáculo interno, que é a luta, sempre cavalheiresca, mas ainda assim uma luta, entre Vettel e Leclerc pela primazia, pelo posto de primeiro piloto da equipe. O Vettel tem sido batido com certa regularidade, uma regularidade incômoda para ele, pelo Leclerc. E o pior é que nesse fim de semana vai caber ao Leclerc a escolha de quem sai na frente na prova de classificação. Ou seja, quem sai em segundo leva a vantagem de pegar o vácuo de quem vai à frente. E lógico, não cabe, não haverá, não se espera nenhuma manobra do Vettel para prejudicar o Leclerc na hora dele aproveitar o vácuo do alemão. Mas o Vettel está decidido, precisa e muito reagir quanto ao avanço do Leclerc. E tem que ser nesse fim de semana, tem que ser em Monza, tem que ser diante dos Tifosi. A terceira força, como sempre, Red Bull. Nesse fim de semana, Max Verstappen recebe o novo motor que foi usado pelo Alex Albon em Spa para largar em 18º e chegar em 5º. Verstappen, com essa troca, vai ter também que largar do fundo do pelotão. Mas se existe um lugar em que as ultrapassagens são um pouco mais fáceis, é exatamente em Monza. Mas esses mais fáceis se limitam até chegar ao 19º lugar. Daí para frente, estão carros mais potentes, estão carros mais velozes e, logicamente, o holandês vai ter que trabalhar bem mais forte para conseguir ganhar posições. Espera-se só que ele não tenha uma recaída como ele teve na primeira curva em Spa, acabando com a corrida dele e com a corrida do Kimi Raikkonen. O Albon também dessa vez encontra um novo quadro. Na corrida de Spa, foi a primeira dele pela equipe da Red Bull, uma equipe cuja camisa pesa, como se diz no jargão do futebol. Ele largou lá na última posição, não trabalhou hora nenhuma para o Qualify. Fez todo o acerto do carro para a corrida, fez todo o acerto do carro para uma temperatura mais baixa, já que no domingo a temperatura caiu bastante em relação ao sábado. Nessa corrida, não. Dessa vez vai ser tudo igual, ele vai ter que participar da prova de classificação e vai ser ele o porta-bandeira da Red Bull no Qualify. Então ele vai começar a sentir de forma mais intensa o peso de guiar para uma equipe como essa, uma equipe que tem no seu comando Helmut Marko, um homem que não costuma aliviar em suas palavras e em suas cobranças. Uma equipe que também chama atenção é a Renault. Ela deu novos motores tanto para o Ricciardo quanto para o Hülkenberg. Os dois tinham sido 6º e 7º na prova de classificação, mas cada um perdeu 5 posições. O Ricciardo foi envolvido no acidente do Verstappen e do Raikkonen logo na primeira volta, teve o assoalho danificado e ficou se arrastando a corrida inteira. O Hülkenberg ainda conseguiu um 8º lugar. Hülkenberg, que naquele fim de semana ficou sabendo que não vai mais correr pela Renault no ano que vem. Ele hoje negocia com a Haas e negocia com a Alfa Romeo, que vê cada vez mais difícil sustentar por lá o Antonio Giovinazzi. Mas ela tem um problema. Sendo ela uma subsidiária, uma equipe co-irmã, mas irmã menor da Ferrari, ela tem direito a escolher um piloto. Esse piloto já está escolhido, é o Kimi Raikkonen. A escolha do outro piloto é da Ferrari, que ainda insiste em manter Giovinazzi. Para ele seria extremamente importante um bom resultado em Monza. Se não vier, aí pode-se abrir cada vez mais as portas para o Hülkenberg. Outra equipe que também merece atenção é a McLaren. Em Spa, o Carlos Sainz recebeu um novo motor Renault. Não conseguiu nem largar. O Lando Norris correu com o motor antigo, estava em 5º da primeira à penúltima volta. A uma volta da bandeirada, o motor dele quebrou e lá se foram 10 pontos. Nesse fim de semana, Norris vai receber o novo motor. Quanto ao Carlos Sainz, a fábrica acha que o motor pode ser recuperado. Na sexta-feira, ele vai usar aquele mesmo motor que deu problema na Bélgica e ver o que acontece. Se tudo der certo, fica com ele. Se não, novo motor, nova perda de posições no grid. Isso é o que nos espera para Monza.
Vamos estar aqui sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, você pode ler a minha coluna no UOL. E na quarta-feira, você pode ouvir o podcast Rádio Paddock no Spotify, em vários outros agregadores ou no meu site, litocavalcante.com.br.